Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Aqui é o Felipe Alves, DBA. Estamos aqui hoje para mais um vídeo sobre o Oracle, sobre instalação do Oracle. Seguindo a linha aí dos vídeos de instalação de Oracle em sistemas operacionais que não são Oracle Linux, hoje a gente vai fazer a instalação em um sistema operacional do CentOS 8. Tá? Esse sistema não é homologado pela Oracle, tá? Então a gente vai fazer essa instalação para mostrar para vocês, beleza? Então a gente vai estar passando por todas as etapas, o que é necessário, o que tem que ser feito, toda a pré-configuração que precisa ser configurada para poder fazer essa instalação. Já peço para você ir se inscrever no canal, dar seu like, comenta, compartilha aí. Quero levar esse conhecimento aí para mais pessoas, para que muitas pessoas possam aí aprender com todo esse conteúdo aí que eu estou passando, beleza? Então, conto com a ajuda de vocês, beleza, pessoal? Então, bora pro vídeo. Então é isso, pessoal. Eu tenho aqui o meu ambiente. Aqui eu já tenho o meu CentOS 8 instalado, tá? É muito simples de instalar, não preciso mostrar isso aqui para vocês. É bem simplesinho mesmo, é bem intuitiva a instalação. Quem tiver aí alguma dúvida, no meu canal tem instalação de Oracle Linux, é muito parecido, então vai lá nos vídeos de instalação que tem a parte do Linux e faz basicamente a mesma coisa aqui, tá? Então eu tenho essa máquina virtual aqui instalada, com CentOS 8. Aqui eu já tenho uma conexão com esse banco de dados, essa máquina, né? Desculpa, com essa máquina. E aqui eu tenho o passo a passo que a gente vai executar, tá? Todos os passos necessários para a gente poder fazer essa instalação. E aqui na máquina eu já tenho o instalador do Oracle, que eu já coloquei aqui. E também eu tenho aqui o arquivo de variáveis de ambiente, tá? Para poder chamar os utilitários lá e tudo certinho, beleza? Então, CentOS 8, o Oracle que nós estamos instalando a versão é o Oracle 19C, tá? Então a gente está fazendo uma instalação de Oracle 19C no CentOS 8, beleza? Então bora aqui para a nossa sequência, tá? Conforme eu falei, o CentOS 8 ele não é homologado, tá? Eu vou deixar aí para vocês na descrição o link dos sistemas operacionais homologados para poder instalar o Oracle, beleza? Para vocês darem uma olhada. Esse arquivo também vai estar disponível aí para vocês na descrição, para vocês poderem pegar e fazer também, ok? O instalador aqui também, eu vou deixar um link aí para vocês baixarem o instalador, fechou? Então vamos lá. Primeira coisa, pessoal, fazendo o update, aí o update aqui é o update do próprio CentOS, tá? Essa máquina aqui, virtual que eu criei, claro, ela tem conexão com a internet, ok? Então a gente vai fazer esse update aí com tudo, tá? Então, basicamente tudo que a gente vai fazer aqui é como root, tá, pessoal? Tirando a última etapa aqui, mas basicamente toda essa pré-configuração aqui nós vamos fazer como root. Então, conexão de root aqui, né? Conecta como root. E aí eu vou fazer o update e deixar rolar aí. Bom, pessoal, terminou aqui o update, tá? Do CentOS. Ele leva um certo tempinho aí. Eu acelerei o vídeo aí para não ficar passando essa parte para vocês, né? De maneira desnecessária. Então, ele finalizou aqui o update, tá? Depois disso, instalar os pacotes. Pessoal, aqui percebam, para quem já instalou no Oracle Linux, tem um pacote de pré-install lá, que você baixa ele, né? Instala ele, RPM, e ele faz tudo que a gente vai fazer aqui agora, só que de maneira manual, tá? Então, por exemplo, os pacotes, os grupos, esses limites, esses parâmetros de kernel, esse pacote de pré-install do Oracle Linux, ele faz tudo isso aqui. Como aqui é CentOS, né, e ele não é homologado, então a gente vai ter que fazer isso tudo manual, tá? Então seria, digamos assim, o pacote lá do pré-install do Oracle Linux seria um modo mais Nutella e aqui seria um modo mais raiz, digamos assim, tá? Então a gente vai fazer tudo na mão aqui, ó. Esses são os pacotes necessários para instalar, tá? Então está separado para vocês, como root, só mandar rodar e instalar, que ele vai procurar os pacotes e fazer a instalação,
Beleza? Vamos acompanhar aí. Beleza, finalizou a instalação dos pacotes aí que tem listado aqui que eu passei para vocês, né? No fim ele instala aqui tudo completo, com sucesso. Depois dos pacotes é adicionar os grupos, tá? Os grupos de configuração e instalação para o Oracle. Tá? Então, OInstall, DBA, Opera, Backup DBA, DG DBA, KM DBA e Hack DBA. Depois a gente vai associar eles ao usuário Oracle. Então, vou executar aqui tudo do grupo de uma vez, tá? Então, adicionou todos ali. Aí agora eu vou associar todo mundo ao usuário Oracle. Tá? Então, eu tenho aqui o grupo principal como OInstall e os outros grupos também pertencentes ao Oracle, né, como secundários. Depois aqui, a gente vai fazer um ajuste da senha do Oracle. Tá? O usuário Oracle aqui, pessoal, eu já criei ele lá na instalação do SO. Tá? Mas nada impede de você criar ele aqui também. Se eu não me engano, lá na instalação do SO, do CentOS, você precisa criar um outro usuário. Eu já criei o Oracle, que já facilita aqui a vida. Tá? Então, vou fazer a associação aqui. Né? Se eu vier aqui e fizer ID Oracle, ele tem que mostrar para mim, ó, todo mundo que eu acabei de associar ao usuário Oracle, né? Grupo principal e os grupos aqui secundários, beleza? Depois aqui um ajuste da senha do Oracle. Eu coloquei a senha lá Oracle, né? E quem quiser também alterar, pode alterar para qualquer outra senha que vocês quiserem, beleza? Uma outra parte da pré-configuração são os limites que são referentes ao sistema operacional, tá? Então essas configurações precisam ser feitas para que o Oracle rode, precisa de uma configuração mínima para que o Oracle rode, tá? Então aqui não vai ter o arquivo, a gente vai criar, tá? Então nesse diretório etc security limits, aí o arquivo para o Oracle, tá? Então vocês coloquem todas essas configurações que já vai estar disponível aí para vocês no arquivo. Beleza? Então vou só adicionar aqui e sair salvando. Então se eu vier ali dar um catch, no arquivo ele vai ter lá os limites, tá? O próximo aqui é esse parâmetro, os parâmetros de kernel. Tá? É necessário umas configurações mínimas também para que o Oracle seja instalado, tá? De algum desses parâmetros de limites de kernel aqui, beleza? Então a gente vai configurar também, vai criar o arquivinho, porque ele não vai ter dentro do etc_sysctl.d, tá? Então vou criar um arquivo e vou colocar aqui todos os parâmetros que vão estar disponíveis aí para vocês também, tá? Então, coloco lá e saio salvando. Beleza? Então, se eu vier aqui, dá um catch, eles estão lá. Tá? Então, aí para reconhecer esses parâmetros, você roda o sysctl-p, que ele vai reconhecer esses novos valores. Beleza? Uma outra configuração que é importante fazer aqui, pessoal, é o disable DCC Linux, tá? Que é um recurso de segurança aí do próprio sistema operacional Linux, ok? Vocês podem desabilitar, colocar ele como permissive para poder fazer essas configurações de instalação, tá? Então é só executar esses dois comandos aqui para colocar ele como permissive. Aí você faz ele reconhecer essa nova configuração. Então, beleza, alterado. Se não deu nenhum erro, foi alterado com sucesso, tá? Uma outra configuração que a gente faz aqui também, pessoal, é desabilitar o firewall. Tá? No fim dessa instalação eu vou mostrar para vocês uma conexão do developer, tá? Para poder ver mesmo fazer mesmo a conexão com o banco. E para isso o firewall precisa estar desabilitado. Então eu pego ali e desabilito, dou um stop e dou um disable nele, tá? Para poder desabilitar o firewall. Outra configuração que é necessária é você colocar o IP da máquina lá no hosts. Tá? Eu coloquei um exemplo aqui, esse exemplo vai ser da minha máquina, deixa eu ver se esse é o IP mesmo, na verdade o IP é 101. Então, você vai colocar o IP, o nome do host, né, o nome da sua máquina, que é o nome da minha máquina aqui, ó, Oracle CentOS, vocês vão colocar o nome da máquina de vocês aí e o IP da máquina de vocês e também apontando para o local domain. Tá? Então, dentro de VI etc hosts, vou aqui
VI tchosts, ele já tem ali umas configurações que é colocado na instalação do sistema operacional. Aqui eu vou adicionar esse cara. Então, adicionei e salvo. Beleza. Então, só para confirmar, adicionado aqui. Ok? Então tá. Outra coisa que a gente tinha que fazer é criar o diretório base da instalação. Tá? Aqui eu já coloquei o exemplo para vocês. Eu estou aqui com a máquina com um disco de 100 GB, tá? Que é mais que necessário para fazer a instalação, aí com as divisões de swap e tudo mais, tá? Então, meu barra aqui no final sobrou 90 GB, a gente vai fazer a instalação nele. E aí, tem o padrão alpha, né? O padrão alpha que estipula, né? O 01, app, Oracle, product, o serial, a versão do produto e dbHome1, né? Então, vou criar esse arquivo, ou esse diretório, desculpa. Tem que ser criado aqui o home inteiro, tá, pessoal? Vocês vão entender agora por quê. E aí, eu vou dar permissão de Oracle ao install para esse cara, para o Oracle poder escrever, tá? Então, se eu vier aqui cd barra, ele vai estar aqui, ó, o 01 com Oracle o install. Beleza, turma? Então, pessoal, nesse momento aqui eu já tenho toda a minha configuração, minha pré-configuração efetuada do sistema operacional, tá? Pré-configuração feita para poder fazer a instalação sem nenhum problema. Beleza? Então, agora é copiar tanto aqui o meu home aqui, quanto esse envseed aqui para o home do Oracle. Ok? Na verdade, só o envseed, tá? Vou dar um MV, vou movimentar ele para o home Oracle, tá? Então ele some dali, vou entrar aqui no barra home barra Oracle, só para poder mudar a permissão dele ali, ó. Tá vendo que ele está como root? Então eu vou colocar como Oracle install, tá? Show oracle.install env. E vejam que ele mudou aqui para Oracle install, beleza? Agora o instalador, pessoal, a gente vai movimentar ele lá para o Oracle Home que a gente criou aqui anteriormente, ó. Por quê? A gente vai descompactar ele lá, porque ele já descompacta tudo dentro do Home e reconhece o Home, ok? Então eu já vou movimentar ele para lá. Então ele saiu daqui, então eu vou navegar de novo até lá esse local e vou mudar a permissão dele também, tá? Show oracle.install Linux, porque ele precisa estar com a permissão de Oracle install para a gente poder descompactá-lo. Beleza? Então, são essas duas movimentações que a gente faz. O env para o home barra Oracle e o instalador para aquele Oracle Home que a gente criou anteriormente, beleza? E aí, por fim, pessoal, eu vou entrar aqui como Oracle, ó, su-Oracle, para entrar no usuário Oracle, tá? Vou já mexer aqui nas minhas variáveis de ambiente, ok? Já para deixar elas ajeitadas, então vou dar um mv env, eu vou colocar o nome aqui de ORCL 19C, tá? Que é o nome do banco que eu vou colocar lá na hora que a gente estiver criando o banco. Vou dar a permissão de execução, chmod mais x nele, mudou até de cor ali, e vou ajustar as variáveis lá dentro, tá? Então tem uma série de variáveis aqui que são configuradas, mas as mais importantes são essas aqui, tá? Então no Oracle Seed eu vou colocar o RCL19C, que vai ser o nome do banco que eu vou criar, e o RCL19C aqui no Linkname também. O Oracle Home eu vou alterar para aquele que a gente criou, então 19300 dbHome, tá? Então vai estar o mesmo aqui do que foi criado anteriormente, né? O 01, app, Oracle, product, 19300 dbHome 1. Então aqui as variáveis estão configuradas, tá? E agora eu vou lá no diretório do home, né? Que a gente movimentou o instalador. Então vou cd e vou descompactar ele aqui, tá, pessoal? É necessário descompactar ele aqui.
Da versão 19 para frente, você precisa descompactar já no home do Oracle. Beleza? Então, se você descompactar ele lá em outro lugar, ele vai instalar o Oracle nesse lugar que você descompactou. Como existe um padrão, então a gente vai descompactar no lugar onde é padrão. Tá? Então, um zip Linux, e aí ele vai descompactar aí. Tá? Vamos deixar rolar aí a descompactação. Bom, pessoal, terminou aqui a descompactação. Tá? Percebam aqui no finalzinho, ele gera um monte de arquivos dentro do home. Ó. Um monte de pastas e arquivos. Tá? Então aqui agora a gente está apto a rodar a instalação do Oracle. Tá? Tem duas formas. Tá? A gente pode rodar no modo Silent e pela interface. Eu vou rodar aqui pela interface só para vocês acompanharem aqui o processo de modo mais interativo. Tá? Mas tem o modo Silent também. No meu próprio canal tem um vídeo aí que vocês podem fazer pelo modo Silent. Tá? Funciona da mesma forma aqui também. Ok? Então eu vou voltar lá para a minha máquina, que eu tinha mostrado para vocês no início. Vou logar aqui como usuário Oracle, ok? Aqui eu já estava com um shell aberto, então eu vou fechar aqui e abrir outro só para... Uma coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, que vai dar problema, é a questão da resolução aqui do CentOS aqui da tela, tá? Eu vou alterar aqui para uma maior resolução para poder, na hora de mostrar o instalador, na hora da instalação ele mostrar todos os botões lá da instalação, tudo certinho. Então eu aumentei aqui, né? Só uma configuração básica, tá, pessoal? Vou abrir o shell aqui de novo. Antes de ir lá no instalador, pessoal, eu vou rodar as variáveis de ambiente aqui, ó. Rodei minhas variáveis de ambiente e agora eu vou lá. Deixa eu aumentar um pouco. Na verdade vai ser rapidinho, então não precisa. Então eu vou lá no meu home, né, onde eu descompactei, e aí eu vou rodar o run installer. Tá? Então, /run installer. E aí ele vai iniciar para mim aqui o processo de instalação. Tá? O Oracle Universal Installer para poder nós fazermos aqui a instalação. Vamos aguardar ele abrir. Um detalhe, pessoal, até esqueci de falar aqui, foi importante ter aparecido esse erro, tá? Lembra que eu falei para vocês? O CentOS ele é um sistema operacional não homologado, né? Então, quando ele não é homologado, o que aparece? Vai aparecer um erro aí, ó. Supported OS Check, tá? Então, ele não é suportado pelo instalador, tá? Então, você quer continuar? Não. Então, eu não vou continuar essa instalação. Vou voltar aqui no Shell para mostrar para vocês como é que contorna isso. Tá? Eu até coloquei aqui a última observação, tinha até esquecido. Após descompactar, você vai ter que fazer esse ajuste aqui. Ó. Dentro do Home, né, você vai entrar em CV Admin, tá? Então aqui dentro de onde compactou, CD, CV Admin, Admin, tá? A gente vai mexer naquele CVU config, tá? Nesse arquivo aqui, ó, CVU config. E aí a gente vai alterar esse parâmetro aqui lá dentro, tá? Perceba, a gente vai colocar um OL 8.1. Tá? A gente vai meio que enganar o instalador para ele achar que esse SO aqui é um Oracle Linux, tá? Então a gente vai fazer esse ajuste para poder rodar aquele arquivo lá, o instalador sem problemas, tá? Ó, percebam que esse parâmetro aqui ele vem comentado aqui, ó. A gente vai descomentar ele e vai colocar OL 8.1. OL 8.1, tá? Salva. E aí a gente vai voltar lá
na nossa tela aqui da instalação, e aí vamos rodar novamente o instalador, tá? E aí agora é para ele não dar esse erro aí de sistema operacional que não é reconhecido, né? É para ele passar agora. Bom, percebam, passou, né? Não deu o erro, aquele erro que deu anteriormente, e agora a gente está apto aí a continuar com a instalação, tá? Então vamos no passo a passo aqui da instalação, tá? Não muda nada de outras instalações, o que está de diferente aqui é, de fato, o sistema operacional, tá? Então, a gente vai fazer um setup do software apenas, né? Instalação do software apenas. Single instance, deixa selecionado single instance, tá? A nível didático, tá, pessoal? Pode deixar aí o Enterprise Manager, o Enterprise Edition, tá? Não seleciona o Standard, deixa o Enterprise mesmo. Como é didático aqui, a gente pode. Então, Oracle Base, o 01 app Oracle, tá? E aí o Software Location ele já reconhece de onde foi rodado o Reinstaller. Então, é o local de que a gente criou anteriormente, beleza? Next. O local do inventário, o grupo do inventário pode deixar o que ele seleciona aí mesmo, tá? Então, Next. Aqui, ele não está reconhecendo. Pessoal, aqui ele não está reconhecendo os grupos que nós criamos, tá? Isso pode acontecer ali por conta de alguma coisa do sistema operacional não ter reconhecido, tá? O que eu vou fazer aqui? Se isso acontecer para vocês, podem fazer a mesma coisa, tá? Tá vendo que no Order Inventory também ele não reconheceu. Eu vou cancelar aqui e vou dar um reboot aqui na minha máquina, tá? Vou rebootar essa máquina aqui. Vou fazer o reboot e aí já vou voltar na parte ali dos grupos, tá, pessoal? Então, vou fazer aqui o restart. Deixa rolar aí. Bom, pessoal, estou aqui do início de novo, tá? Do instalador. Já rebootei a máquina, agora aqui já rodei o reinstaller também. Vamos passar por aquelas etapas que a gente tinha feito, né? Setup only. Single instance já está selecionado. Enterprise já está selecionado também, pode deixar. O local da instalação também é a mesma coisa, já reconhece. Aqui ele já reconheceu, ó. Então, ó, perceba que ele já listou todos os grupos que a gente criou antes, tá? Então, se der aquele probleminha de estar só Oracle, faz um reboot aí rapidão que resolve, tá? Inventory. Perfeito. Como a gente já tinha tentado fazer uma instalação antes, o inventório ele já tinha foi criado um arquivinho lá, tá, pessoal? Uma pasta. Eu nem vou fechar o instalador aqui, ó. Vou abrir outro prompt. Ctrl Shift T. Vou voltar lá no diretório, tá vendo que ele criou o Order Inventory ali? Então, Order Inventory, aí tem aquela pastinha log, tá? RM, -rf, logs, porque essa pasta precisa estar vazia para ele continuar com a instalação, tá? Então, vou dar um next aqui de novo, ele já passou tranquilo, tá? Então, aqui ele já reconhece todos os temas, os grupos que foram criados no SO e os seus respectivos roles, tá? Que vão ser vinculadas, e aí ele já reconhece tudo certinho, tá? Então, next. Aqui a questão de rodar os scripts como Oracle, tá? Todo final de instalação do Oracle você precisa rodar os scripts como root. Eu já vou habilitar aqui para ele rodar, tá? Então, usa o root como credencial? Sim, para poder rodar. Vamos usar, então. Colocar a senha de root que você definiu aí, tá? Essa senha precisa estar certa. E aí, next. Ele vai fazer as checagens daquela pré-configuração que nós fizemos lá anteriormente, né? A primeira coisa que a gente fez. Se tudo estiver certo, ele já passa, né? Como ele já passou aqui, e aí é só vir em install. Tá? E aí ele vai começar a fazer a instalação aí, beleza, pessoal? Então, vamos deixar ele fazendo a instalação aí, vamos acompanhando.
Eu acho que ele vai pedir para fazer uma interação aqui agorinha, mas aí eu falo para vocês qual é a interação. E aí vamos deixar ele fazer a instalação aí, deixa rolar, tá? Bom, pessoal, aqui no percentual de 63% do progresso, né, ele pergunta, né? Aquela questão de rodar o script como root, aquela senha que a gente colocou, né? Então, você quer rodar mesmo? As credenciais, com as credenciais que você passou anteriormente? Então, beleza, só dá o yes aí, que ele vai rodar e vai finalizar ali com sucesso, tá? Então, instalação do Oracle efetuada, pessoal. Então, a gente tem aqui um Oracle 19c rodando no CentOS 8, tá? Então, final aqui, close. Aqui eu tenho já a minha instalação efetuada. Então a gente vai agora criar o listener e criar um banco de dados, né? Para ver de fato como é que tá. Então, vamos ali rodar as variáveis de ambiente de novo, só para garantir, e netca, que é o utilitário de criação do listener. Tá, pessoal? Então ele vai rodar ali o configuration e vai abrir a telinha de criação. Então é basicamente next. Então, listener configuration, next, add, o nome dele vai ser listener mesmo, protocolo padrão TCP, porta padrão 1521. Aí ele pergunta, você quer configurar outro listener? Não, não quero. Next e finish. Tá? Então você vê aqui lsnstl status. Eu tenho aqui um listener rodando. Tá? Então, o listener aqui está rodando e operacional. Tá? Então, agora vamos criar um banco de dados, né? Para os finalmente aqui. dbca, que é o utilitário de criação de banco de dados. Tá? A gente está utilizando aqui a interface para poder fazer tudo. Então, a gente está utilizando todos os recursos aqui da interface para poder fazer a instalação. Né? Então, tem a instalação da GBD, criação do listener e agora a criação do banco de dados. Tá? Então, ele abre a tela aqui de criação, tá? Create Database. Tem a instalação típica, que você já preenche um monte de coisas e ele já cria. Mas a gente vai no Advanced, tá? Para poder selecionar as opções. Então, Next. Um single instance, template de propósito geral mesmo, pode deixar configurado ou deixar selecionado esses. Next. Aqui a criação do nome do banco, tá? Então a gente vai pôr aqui o RCL19C, que é o que a gente definiu lá anteriormente nas variáveis de ambiente, e a gente vai desmarcar aqui a parte do container, tá? Desde a versão 2 aí vem a arquitetura do multitenant. Como a gente quer só demonstrar aqui a instalação e a criação de um banco simples, então desmarquem o container e deixa só a criação de um single normal mesmo, tá? O RCL19C, o nome do banco. Então, next. Aqui a questão da localização dos arquivos de dados, tá? Eu vou selecionar aqui o de baixo, deixar File System e deixar ele gerar aqui esse caminho dentro do Oracle Base, hora data, o nome do banco, tá? Não vou habilitar o AMF e aí deixa essa configuração desse jeito. Next. A FRA, eu vou marcar que eu quero habilitar a FRA, tá? Então ela vai estar localizada nesse diretório. Ele está marcando aqui, ela vai ter um size de 8 GB e eu não vou habilitar o archive aqui. Não é o nosso propósito, tá? É só para mostrar para vocês a criação básica do banco mesmo. Next. O listener, ele já reconhece aqui, né, que eu criei um anteriormente e seleciona ele para registrar. Então deixa ele marcado, next. Esse vault, esse level security não vamos mexer, tá? Next. E aqui é a configuração de memória. Tá? Então eu tenho 3 tipos de configuração, não vou me entrar nos detalhes, tá? Marquem aí o primeiro e deixe o valor que ele configurou aqui, tá? Cerca de 600 GB para uma máquina aqui que tem cerca de 2, ok? E ali em Sample Schemas, vou marcar aqui add Sample Schemas, tá? Então a memória ficou configurada primeiro e ali no último wizard, tá? Essas outras abas aqui não vou entrar no mérito, porque não é importante nesse momento. Next. Após isso é a configuração do Enterprise Manager, tá? As versões após o 12, o Enterprise Manager agora ele vem só na versão Express do próprio banco.
Pode deixar habilitado, tá? Deixa marcado e habilitado, não tem problema. Next. Senha de Easy System, vou pôr a mesma. Coloquem aí de preferência de vocês, eu vou pôr uma senha fraca, ele vai reclamar aqui, tá? Ele fala que a senha não atende aos requisitos, mas eu vou mandar ele utilizar ela assim mesmo. Tá? Então, passou na parte da senha. E, por fim, Create Database. Tá? Se você quiser salvar os scripts que ele usa, pode salvar. E aí, por fim, aqui o Create. Eu vou dar um Next aqui. Para ele vir com o sumário. E aí, por fim, Finish. E aí ele vai começar a fazer a criação do banco de dados, tá? Vamos deixar rolar aí a criação, beleza? Deixa rolar aí. Bom, pessoal, finalizou aqui, né, a criação do banco de dados. No final aqui ele te dá todas as informações, né? O nome, o global name, o seed, onde está o arquivo de parâmetros, a URL para acessar o Enterprise Manager Express, tá? Se você quiser acessar. Essa passa a senha de SIS lá que acessa. Se você quiser fazer alguma alteração de senha de algum usuário, clica aqui em Password Management, que aí ele te mostra, né? Quem está bloqueado, quem não está. Você pode fazer alteração de senha. Eu não vou fazer isso aqui. É só para mostrar para vocês a instalação. Tá? Então, Close. E aí, pessoal, a gente tem aqui um banco de dados Oracle instalado. Tá? Então, se eu vier aqui no Listener Status de novo, ele tem que me mostrar ali o Listener Status e o banco registrado. Tá? Se eu vier aqui SQL Plus barra SysDBA, ele vai conectar no banco de dados ali. Se eu fizer um select instance name status from $instance, ele tem que mostrar para mim, né, o banco que a gente criou, o nome dele e o status, open. Então, pessoal, a gente tem aqui a instalação e banco e listener no CentOS 8, ok? Então, tudo instalado, tudo feito e tudo operacional, tá? Então, a prova de fogo é a gente vir aqui e vamos fazer um teste de conexão, tá? Eu tenho aqui o SQL Developer, ferramenta da própria Oracle. E aí eu vou criar uma conexão. Aqui eu já tenho algumas conexões que eu já fiz anteriormente, então clica no maisinho aqui. Ele abre a tela de criação de conexão, tá? Eu não vou salvar, então não vou dar nenhum nome aqui para essa conexão. Então aqui eu vou usar a conexão do usuário SIS. Vou passar a senha que a gente criou lá na criação do banco, tá? Então eu vou selecionar aqui também SysDBA. O host, eu vou passar o IP da minha máquina lá, 92.168.1.101. Porta 1521. O seed OSL12C, ou 19C. Aí eu vou aqui testar, e aí com sucesso. Tá? Então eu posso vir aqui, manda conectar, no nome da conexão ele precisa criar um nome, né? Então vou pôr aqui CentOS 19C, vou conectar. Passar a senha ali porque eu não marquei para salvar, passar a senha de novo. Aí ele criou a conexão. E ele abre aqui para mim o SQL Builder. Então, se eu venho aqui, select asterisco from $instance novamente, ele tem que trazer ali a informação do meu banco de dados. Olha lá, o instância, o nome dela, o hostname, a versão full, né? Startup, tá open. Então é isso, pessoal. Tenho aqui então toda uma instalação dentro do CentOS, tá? E aí eu tenho aqui minha máquina, tenho aqui o develop para o teste. Então a gente tem aqui a instalação feita. Beleza? Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aí de instalação do Oracle, né, em um sistema operacional que não é o Oracle Linux, né, e esse, no caso, não é homologado pela Oracle.
Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Para reforçar aí, se inscreve, comenta, compartilha, manda para todos os seus amigos DBAs ou que querem ser DBAs. Me ajuda aí a poder disseminar esse conhecimento para a maior quantidade de pessoas possível, beleza? Então é isso, pessoal. Beleza? Então, valeu, falou e até mais.